Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Programa Florescer Violeta, mais uma vez aqui na madrugada do domingão com você. Para você que está aí, né, no horário original do programa, 2 da manhã. Gratidão a você pela sua companhia. Para você que vai assistir depois no canal, no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, gratidão também a você. Se você não estiver podendo anotar o número de telefone, daqui a pouquinho eu vou falar, você entra no canal, né, lá no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, o meu telefone fica o tempo todo aparecendo lá. É só você me mandar uma mensagem, tirar suas dúvidas, perguntar sobre o tema que a gente fala aqui. Hoje eu estou aqui com um convidado, meu amigo Clélio. Já fizemos alguns programas, agora vamos retomar aqui com um tema super legal, falar de Jesus. É sempre bom falar de Jesus com o tema da psicanálise, né? Trazendo a psicanálise junto com Jesus. É muito bacana, você vai gostar do programa de hoje, não só o de hoje, né? A gente vai fazer uma série de programas para a gente poder abordar isso. Então, se você também quiser depois o contato do Clélio, que ele também atende com psicanálise, ele atende com hipnose, ele atende com constelação familiar, você pode também entrar no meu canal, pegar lá através do meu número, me manda uma mensagem e eu te mando o número dele, tá bom? Porque com certeza você vai gostar do que ele vai trazer para nós hoje, não é isso, Clélio? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Agradeço, enfim, a gente está retomando aí a caminhada, né? E hoje nós vamos falar, mostrar o quanto Jesus, ele vem trabalhar num projeto de fazer, da gente ter uma prevenção quanto aos transtornos psicológicos. Tá. E com relação à saúde mental. Uhum. E aí tem várias passagens no Novo Testamento que tem isso muito bem claro, né? O que precisa é ter a interpretação e entender um pouco. E Jesus, quase 2000 anos antes de aparecer a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria, a neurologia, Jesus já dominava e sabia exatamente aonde surgem nossos conflitos e também como que nós podemos fazer para termos uma proteção contra esses pensamentos perturbadores. Sim. E aqui hoje nós estamos trabalhando o conhecido como Sermão das Montanhas, mas no primeiro item que ele vai nos colocar, que ele vai nos dizer para você ser feliz, somente os pobres de espírito. Tá. Ele vai falar desse jeito, né? Os pobres de espírito serão felizes. Aí, é isso que a gente vai falar. O que é isso? Né? O que é o pobre de espírito? Uhum. A primeira coisa que vem para nós da psicanálise é aquele que está com o ego desinflado. Isso. Aquele que o ego... Não é o ego, a sua arrogância, né? Porque assim que aparece o ego que está inflado, que está cheio, enfim, usar palavras mais simples, são esses tipos de pensamento, essas ideias de discriminação que a gente tem, essas ideias que você é o melhor, que você é o que faz tudo certo, que você tudo seu é o que está melhor trabalhado, enfim, você tem uma arrogância muito grande. Então tudo isso são coisas que vão trazer perturbação para nós, né? E o que Jesus então vai fazer, ele vai criar várias proteções para que você não tenha isso, né? E você tem nessa questão do ego duas questões. Você tem aquele então que está com o ego super cheio, super inflado, de se vangloriar, discriminar, e você tem aquele que também está com o ego super cheio para baixo, né? Para baixo, que não tem autoestima, não né? Tem autoestima. A autoestima está lá embaixo, né? Está lá embaixo. Que também vai te trazer esses transtornos, não é? Então é aquele cheio de cobrança, é uma pessoa tímida, fica se punindo, é escravo dos seus próprios pensamentos, se preocupa muito mais do que estão pensando dele, e com isso ele vira escravo dessa perturbação, né? O que pensam dele, o que não estão pensando dele.
sente sempre derrotado, né? Ele sempre inicia com o pensamento derrotado, não vai dar certo, as coisas para mim nunca deram certo, enfim. Também está no mesmo nível de sofrimento daquele que pisa nas outras pessoas. Sim. Né? Daqueles que são egoístas, arrogantes, exibicionistas, cobra dos outros. E essa coisa assim não é trabalhada, esses pensamentos, você vai levar a coisas que acontecem hoje no mundo, né? O bulimismo nas escolas, o que é isso, né? É uma pessoa muito, aí eu sei que entende muito bem, é uma pessoa muito magoada, ofendida, e que no fundo vai lá, mata os colegas, pessoas da escola que ela nem sabe quem era, porque quando ela estudou foi lá atrás, né? Porque ela fica com essa empáfia, essa arrogância, né? E como é que Jesus vai fazer isso? Quando Jesus fala, felizes os pobres de espírito, ele está falando felizes das pessoas humildes, das pessoas simples na cabeça. O Espírito aqui não é o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo não seria. O Espírito Santo é uma outra coisa muito boa, mas não é. Ele está falando do Espírito, que são pensamentos que nós temos, né? São pensamentos, são ideias ruins, não é? Ruins. Então ele vai nos falar, pobre disso. Quem está esvaziado dessa questão é que consegue, né? Você tem que se esvaziar de todos esses tipos de pensamento para você. Aqui ele está até falando para você ser feliz, né? Que é um passo que depois a gente até... Vamos ver se a gente consegue falar sobre isso. Ele está falando para você ser feliz, que você precisa disso. E ele vai falar que são essas pessoas, depois que você esvazia esses tipos de pensamentos, esses comportamentos, então ele está fazendo o quê? Ele já está trabalhando essa questão da ideia de você se prevenir. Né? Olha o que é que vai trazer perturbações para você. Porque se você tem lá um ódio muito grande de outra pessoa, a pessoa nem sabe que você tem ódio dela. Não sabe, verdade. É você que está sofrendo aqui. O sentimento é seu, né? O sentimento é seu, né? E aí você vai estar tomando aquilo, tem um ditado até muito conhecido, que você está tomando veneno todo dia, achando que a outra pessoa vai morrer, né? Não é exatamente você. Então, Jesus vai trabalhar essa questão em cima desse Sermão das Montanhas. É isso que ele vai fazer, né? Por quê? Porque ele tem embora ele viva muitos anos atrás, né? Lógico que ele é uma pessoa diferenciada, né? Sim. Ele tem consciência de que as nossas ideias, o cérebro humano, ele tem várias fases no seu processo de evolução. Mas não quer dizer que a gente esteja numa fase mais avançada que aquelas ideias primitivas, que Freud vai chamar do id, né? Que são os impulsos, os desejos, os instintos. Ele sabe que tudo isso a gente carrega. Claro. A gente evoluiu daquele cérebro do réptil que chamava, né? De que você era só a sua sobrevivência, né? Então você olho por olho, dente por dente. Isso, deu fome aqui, você vai ter que comer, sabe? Se é gente, se não é, se você tem que era essa fase. Que também está dentro de nós. Claro. Né? Todos nós temos uma violência dentro de nós. Natural, todos nós temos primitiva. Isso, é a primitiva. Então Jesus sabe que a gente vem desse cérebro primitivo e que isso vai impulsionar depois por cérebro que a gente vai chamar do sistema límbico, né? Que são as emoções, a hora que o ser humano então dá um passo. Isso eu estou falando de milhões de anos, né? Antes, né? Antes de Jesus. Antes de Jesus. Alguns bilhões de anos. Então, ele tem essa consciência do processo da nossa evolução nos pensamentos, no cérebro. Aí chega aquele período das emoções, que aí você sabe muito bem como é que essas coisas acontecem, que são essas coisas que nós estamos falando aqui. E até o momento que a gente tem um cérebro que ele é capaz de raciocinar. Então, é aí que ele vai entrar. Então, aí Jesus entra falando que você domina os pobres de espírito, é você se soltar de todas essas emoções que vão ser negativas para você, independente se você é depressivo ou se você que tem um ego super cheio, narcisista, que você é o melhor do mundo, também se você está na mesma fase de se prejudicando, né? E quando Jesus vai falar lá, felizes os pobres de espírito, ele está falando, felizes aquelas pessoas que têm ideias simples, ideias mais tranquilas, não é? E ideias são essas emoções, né? Claro. Porque as emoções, você sabe muito bem, elas são totalmente inconscientes. Né?
Quando você sente que você está sentindo, ou você já reagiu, sei lá o que você fez, isso aí já veio bem antes, né? Claro. A hora que você tem consciência do que você está pensando, ela já tinha acontecido. Já tinha acontecido, não é? Então, e é por isso que Jesus vem trazendo essa prevenção, né? Ele vai trabalhar nesse sentido. E aí se quiser comentar um pouco das causas disso, como é que isso vem? O grande processo, né, Clélio, o grande processo terapêutico que a gente trabalha na psicanálise é exatamente esse, né? É a gente fortalecer o ego, né? O ego, ele é a instância, é o nosso eu, é ele quem vai tomar a decisão. O id vai lançar os instintos, o id vai lançar os impulsos, esses impulsos que são esses impulsos primitivos, que não tem ética, não tem moral, eles simplesmente surgem na gente. Quem vai tomar essa decisão é o ego, e aí o que a gente trabalha no processo terapêutico? O fortalecimento desse ego, para que ele não seja nem inflado e se torne um ego inflado, um narcisismo, e também para que ele não tenha essa baixa autoestima, né? Para que ele não tenha esse processo também de se sentir inferior. É o trabalho exatamente do equilíbrio, né? Esse é o trabalho terapêutico, né? E a gestão da emoção que a gente percebe nesse papel que Jesus vai fazer, o que você vai ter que ser líder de si, não é? Você tem que pensar antes de agir, porque Jesus vinha com aquela equipe de amigo deles, né? Que, enfim, no princípio era tudo maluco, né? Todas pessoas que não tinham acesso a conhecimentos, a domínio. Aliás, eram pescadores, não por ser pescadores, mas na época não existia estudo, né? Sim. Ninguém era estudado ali, as pessoas não tinham a mínima noção do que é. E ele vai, então, lutar para que essas pessoas entendam que aquilo que elas sentem e querem reagir imediatamente, instintivamente, não, você tem que nunca reagir, nunca agir sem antes ter que pensar, sem antes parar para pensar, sem antes. É por isso que Jesus vive todo o tempo em coisas muito extremas de estresse, mas não é isso que demonstra para a gente, né? Parece que era uma calmaria, uma bondade, bonzinho. Agora, como é que ele conseguia, naqueles momentos de estresse tão grande, tão grave, conseguir se manter? Geralmente a gente, quando está nesses momentos, você acaba conseguindo, porque você conversa com alguém, tem um amigo, tem alguma outra coisa. Jesus não tinha com quem conversar. Ele era o topo da pirâmide. Era só ele. Como é que ele ia conversar ali com Pedro, por exemplo, que era totalmente já muito violento, muito forte, né? E queria resolver tudo meio na briga, alguma coisa. E além dele ter que segurar a pessoa, ele tinha que também, no diálogo, conversando. Então, o Sermão da Montanha, a essência dele, o princípio fundamental dele, é a gente trabalhar, não é, essas emoções e transformá-las, né? Transformá-las, numa coisa que você possa conviver mais harmoniosamente. As emoções a gente vai ter sempre, elas vão surgir sempre, elas vão acontecer, é natural, necessário, óbvio, né? Mas a gente pode, de acordo com o nosso processo de evolução pessoal de cada um, ter controle sobre essas reações. Aliás, a única coisa que a gente pode ter controle é sobre de que maneira a gente pode reagir, né? Principalmente quando você tem uma frustração, né? Sim. Que a gente e frustrar, basta eu conviver com você, eu vou me frustrar com você, e você vai se frustrar comigo. Isso é toda a relação humana assim. Você vive e tem muita frustração com relação às pessoas. Sim. É diferente com o animal, né? O animal você não tem frustração. Não né? tem. É só amor, é só carinho, né? Então, enfim. É muito mais fácil, né? E aí se você não trabalha essa questão das emoções, uma frustração ou qualquer coisa que te desagradou, você vai agir exatamente igual uma criança. Exatamente. A reação sua primeiro é de uma criança. É espernear, é gritar, é xingar, é matar. Por quê? Porque você não processou, porque a sua emoção ela precisa ser canalizada para pensamentos. Você tem que pensar, você tem que se descarregar daquilo para depois você poder entender o que está acontecendo, não agindo instintivamente, né? No automático. No automático, isso é automático. Porque a gente tem muito na nossa vida, a gente, no seu cérebro, somente das emoções, é um piloto automático. Sim, é um automatismo, né? Bateu, levou. Aí você fica achando que você controla alguma coisa, imagina. Quando você pensa para você controlar, você tem que ter passado já
já vê que você viu que se extrapolou, a sua reação foi muito maior do que aquela que poderia ter sido, né? Então, essa é a questão. Nós temos que treinar o nosso ego. Né? Nós temos que treinar o nosso pensamento, que é o que Jesus vai estar lá falando, né? Felizes que esvaziem seu ego, né? Porque terão o reino da sabedoria. Isso é, você tem que esvaziar esses pensamentos que você acha que você é o máximo, para você dar o salto quântico, para você poder conviver. E é esse o papel que Jesus desempenha, principalmente em todo o seu trabalho, não é? De você transformar essas emoções instintivas para uma coisa racional, humanitária, não é? Então esse é o grande trabalho que... Agora, isso só vai acontecer, como se disse, se você treinar, né? Se você treinar a sua mente. Sim. A tirar esses pensamentos ruins e colocar bons. Sim. Esse não é fácil? Não é fácil. Por isso que tem profissionais como claro, você que trabalham para ajudar, né? Contribuir com as pessoas. Porque uma coisa, nós estamos conversando aqui, gostoso, aqui na Avenida Paulista, um ambiente bonito, gostoso. Outra coisa é quando você está no foco do estresse, de tensão. No incêndio. No incêndio, né? Você está no meio da fogueira. Agora, se você não segura essa emoção instintiva, animal, vamos dizer assim, você joga, jogar gasolina na fogueira, como você disse, né? Exatamente. Você está no meio da fogueira e ainda joga gasolina. Vai explodir tudo mesmo, né? A gente sempre fala aqui, né, no programa, que é possível nós conseguirmos esse equilíbrio sem a ajuda terapêutica. Sim, claro que é possível, né? O ser humano tem uma capacidade ilimitada, tem um poder pessoal ilimitado. É possível, mas é absolutamente desafiante sem uma ajuda, sem um norte, sem alguém que vá me ajudando, me mostrando isso. É possível, com a ajuda terapêutica é menos difícil, né? Então, por isso que a gente se propõe a fazer esse trabalho com terapia, com base na psicanálise, exatamente para atingir esse nível de entendimento, dessa possibilidade de entendimento e de equilíbrio. Sim. Né? E de conseguir esse equilíbrio. A gente tem que entender, e quando a gente está falando isso de diminuir o ego, do equilíbrio, não é para a pessoa se sentir inferior ou tal. De maneira nenhuma. Ela diminuir e ser livre de julgamentos preconceituosos. Você tem que tirar, isso que você vai ser livre, você vai diminuir não é diminuir seu ego para você se transformar pequeno, não. É para você não muito ir... pelo contrário. Muito pelo contrário, para você ter uma tranquilidade, uma consciência de que algumas coisas, essas questões preconceituosas, esses pensamentos perturbadores, isso lhe causam transtornos psicológicos, né? E Jesus, então, fica nesse trabalho, sempre. Aí depois que a gente vai se familiarizando mais com as linguagens, e não são só eu falei o primeiro ainda, mas tem outros, e ele vai sempre trabalhando nessa perspectiva de te mostrar como você tem que agir. Olha, tem um momento que eu posso falar na próxima, que está escrito em Lucas, porque Lucas é médico. Além de ele ser um dos evangelistas, Lucas é médico. E ele fala, eu não me lembro o termo agora aqui, ele fala do momento de estresse de Jesus, quando Jesus transpirou sangue, que é o máximo do estresse que o ser humano consegue manter-se, e se controlando, quando tem essa reação de você transpirar sangue. Nos próximos programas eu trago mais detalhe disso, que foi no momento que ele estava sendo entregue, que ia ser preso, não é? Os apóstolos ali, tudo doido para reagir, não é? Enfim, Pedro já pega a faca, já corta a orelha do soldado, ele já viu a confusão que era aquilo, e naquele momento tão estressante, angustiante, ele transpira sangue, que é o máximo do estresse, mas ele mantém o equilíbrio, ainda tem que segurar a equipe. Tem que segurar a turminha. Porque o que ele sabia? É o que eles querem, né? Que a gente vai para cima, eles matam todo mundo, acabou. Isso. Pronto. Então, aí, enfim, não concluiu o processo que ele veio, com a missão que ele veio aqui na Terra, né? Enfim. E aí, eu acho que é isso que você falou, a gente tem que ir treinando, fazendo a higiene mental, sabe? Limpando. Porque na nossa cabeça tem muito mais lixo do que as maiores cidades do mundo. Verdade. De lixo e coisas que não servem. Então, todo dia a gente tem que fazer um treinamento de se livrando. Agora, como você disse,
É muito difícil a pessoa, quando está principalmente numa fase de crise ou está muito perturbada, ela assim conseguir ela mesmo raciocinar, pensar, é quase impossível, porque você tem muitas memórias que vão vindo e vão te perturbar seu pensamento, a sua tentativa de reação. E sem ter uma pessoa para você conversar, falar. Os apóstolos tinham todos... É que Jesus falava com Deus, né? Ele ia lá na oração, mas os apóstolos falavam com ele. Então ele conseguiria ir ajudando, ensinando. E vão ser os apóstolos depois as pessoas que vão mudar o mundo, né? Vão trazer... É isso o projeto de Jesus, né? Então a gente trabalhar as emoções e ter uma proteção. A gente não pode ter uma... Porque senão a gente age como criança. E tem um monte de gente de gravata e terno aí que age como criança. Igualzinho. É igualzinho, porque aquele momento de estresse, nervoso, a coisa vai, né? Na psicanálise, né, a gente explica essa infantilidade, essas atitudes infantis, por conta de que o cérebro faz loopings em fração de segundos, e o que eu estou vivenciando hoje aqui, não importa se eu tenho 20, 40, 70 ou 80 anos, dependendo do que eu vivencio, o meu cérebro faz esse looping e me leva lá para a fase infantil, aonde aconteceu o trauma, aonde aconteceu a ferida emocional, aonde aconteceu aquilo que foi falado para a criança é indefesa, o que é dito para ela, ela aceita, entra, né, no inconsciente dela. E aí nós vivenciando, a pessoa vivenciando algo, esse cérebro faz o looping e leva lá para a fase infantil. E aí quem reage aqui não é o adulto de 20, 40 ou 80 anos, é a criança ferida, é a criança machucada. Né? Por isso que a gente fala, atrás de um adulto difícil tem sempre uma criança ferida. Porque é ela quem está reagindo, né? Quem está próximo é o que leva, né? Quem está próximo, a pessoa mais próxima, que às vezes nem tem nada a ver com o assunto, é que leva a pior. Exatamente. E aí, a gente estava chegando aqui agora, já também numa coisa meio de estresse, por causa do horário. Aqui, eu estava aqui subindo Augusto, eu escutei uma coisa falando assim, é um filme da Barbie. Tá. Né? O quanto esse padrão de beleza da Barbie, que é magrinha, rosto fino, enfim, traz de sofrimento e transtornos de uma forma geral para as mulheres, principalmente. Claro. Por quê? Porque é um padrão... eu falei nisso porque também voltou na moda, isso, né? Enfim, começou aí. E agora, isso vai trazer sofrimento para a pessoa. Então, a pessoa tem que dar um grito assim, ó, eu sou linda, eu sou bonita, eu sou bela, eu sou rica, sabe? Para jogar para fora para não se interiorizando, porque consequência, com certeza isso vai trazer muitas infelicidades. E não existe um padrão mundial de beleza, não é? Não existe. Então existe um padrão imposto. Então é disso que você tem que se livrar. Isso. Né? Diminua seu espírito, não fica com essa atormentação na sua cabeça. Se livre desses pensamentos, né? Então Jesus, nesse primeiro código, ele está falando isso pra gente. Tá ensinando isso. O reino é você ter paz, né? É você ter calma, tranquilidade. A sua evolução é essa, mental, né? 2023 anos atrás ele falou disso. A gente tá terminando esse programa. Você acompanhe na semana que vem pelo canal aqui, pelo horário tradicional, porque a gente vai continuar falando disso. A gente vai continuar falando disso aqui na sequência. Isso. E aí, no próximo programa, você não perca, porque a gente vai concluir esse entendimento do Sermão da Montanha aí de Jesus. Por enquanto, você vai assistindo, vai ouvindo esse programa através do canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Lá aparece o meu telefone o tempo inteiro, é só você entrar no canal, você pega o meu número de celular e entra em contato comigo. Através desse contato eu te passo os contatos com o Clélio, se você quiser falar com ele. Você pode também me encontrar no Facebook, no Instagram, como Sidney Rosa Terapeuta, e também como Florescer Violeta, tá bom? A gente espera vocês semana que vem aqui na Vibe Mundial. Até lá. Até lá.